3 das perdas e danos. Artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Capítulo 4 dos juros legais. Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Artigo 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Capítulo 5 da Cláusula Penal. Artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Artigo 409. A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal, para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal, para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Artigo 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestadamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas esta só poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Artigo 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação.
Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Capítulo 6. Do arras ou sinal. Artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas, na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá ou a outra tê-lo por desfeito, retendo-as, se a inexecução for de quem recebeu as arras. Poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Artigo 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Nesse caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício de outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Título 5 dos contratos em geral. Capítulo 1. Disposições gerais. Seção 1. Preliminares. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas
neste Código. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.